Excelencias, colegas, señoras y señores, ante todo quiero reconocer aquí a las instituciones que han organizado este evento, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y también el Instituto Internacional para la Integridad en el Deporte. El doctor Luis Almagro nos habló esta mañana y el señor Mohamed Hamza, presidente del instituto, debe recibir todo nuestro reconocimiento por esta importantísima reunión. Quiero reconocer también aquí, además de ya las entidades que están listadas, a dos instituciones que han tenido un papel protagónico en Naciones Unidas en la difusión y protección de los derechos humanos a todo nivel y a escala global. Debo referirme a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, a la que tuve el gusto por muchos años de servir, y está aquí su representante, el señor Dimitri Vlasic, que realmente ha propulsado con los países la sanción de dos convenciones internacionales muy importantes, la Convención contra el Delito Organizado Transnacional y la Convención Internacional contra la Corrupción. Se encuentra también aquí la nueva directora general de UNICRI, la señora Cindy Smith, y al mismo tiempo ella ha participado, según lo explicó esta mañana el secretario general, en un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, y debo reconocer también aquí al amigo Massimo Montanari, con quien trabajé muchos años y que ahora es el jefe de gabinete del Instituto Internacional del Deporte que nos convoca. El señor secretario general dijo hoy que el deporte es un lenguaje universal, refiriéndose al fútbol. Y evidentemente los derechos humanos aspiran a ser de implementación universal en la realidad, no solamente en las declaraciones que vienen desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, sino todas las demás convenciones internacionales, entre ellas la Convención Internacional de los Derechos del Niño y especialmente su artículo 31. No voy a cansarlos hoy con el recitado de todos los instrumentos internacionales, pero debo decir que en este tiempo la comunidad internacional se ha unido para establecer pautas de justicia a todos los niveles. Por ejemplo, el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, de la que formé parte, la Corte Internacional Penal, los tribunales ad hoc de Sierra Leona, de el Líbano, etcétera, etcétera, forman una red para establecer la justicia en todos los rincones del mundo. Y creemos que el deporte es un vehículo que implica no solamente pautas de igualdad y de equidad social, sino de fraternidad y solidaridad entre todos los pueblos. Hoy tenemos aquí tres distinguidos panelistas a los que invito a pasar: la señora Angelina Goulart, la señora Fabiana y el amigo Darío Díaz. Voy a hacer una brevísima presentación mientras toman asiento y serán los panelistas los que tendrán, junto con la presentante principal, el protagonismo de esta sesión. La señora Angélica Goulart es la secretaria nacional de la promoción de los derechos de los adolescentes y jóvenes en Brasil. Es una profesora que ha trabajado en el sistema público de educación por más de 20 años. Como trabajadora social ha dedicado su vida a la educación, la salud y la justicia y la asistencia social de los niños y adolescentes en Brasil. Recibió su grado en Servicio Social de la Universidad Fluminense Federal
especializada en niños y adolescentes y también en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Concluyó también su grado de maestría en bienes culturales y proyectos sociales. Invito a la señora Goulart a darnos su presentación principal. Boa tarde a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer ao ICSS e à OEA pela promoção desse encontro. Antes de começar, eu posso dizer que no meu país, nesse momento, há uma pauta muito relacionada ao meu trabalho, que é a pauta da proposta do Congresso Brasileiro de reduzir a idade penal, né, para os adolescentes que cometem ato infracional. Então, foi muito difícil me ausentar do país nesse momento, mas o que me motivou foi a importância desse tema para nós, né, de incluir nessa discussão e nessa grande oportunidade dessa conferência a questão dos direitos humanos de crianças e adolescentes em situação e em contexto de grandes eventos. Então, valorizando este momento, valorizando essa iniciativa, que realmente foi possível me ausentar nesse momento tão especial que nós estamos vivendo no nosso país. Bom, eu venho trazer para vocês e falar brevemente de uma experiência que foi construída no país à luz da organização da Copa do Mundo de 2014. Quando o país recebeu a notícia, né, de que seria sede da Copa do Mundo, houve uma mobilização muito grande, especialmente da sociedade civil, com a preocupação de como seriam garantidos os direitos humanos de crianças e adolescentes num contexto, né, que historicamente se entende como um contexto de possíveis violações de direitos humanos. Então, à luz disso, né, o governo brasileiro buscou informações de como e dados do como tinham sido as experiências anteriores de outras Copas, especialmente nesse recorte, e nós encontrávamos muitos dados da sociedade civil, dos países onde se realizara a Copa, mas pouquíssimos dados relacionados a dados de governo. Então, por isso, nós lideramos um movimento que se constituiu no país e que recebeu o nome de Agenda de Convergência Proteja Brasil. Convergência porque convergiria para uma mesma mesa de trabalho todas as competências, todos os recursos, todas as preocupações, todas as iniciativas de proteção integral de crianças e adolescentes nesse evento. A princípio, a demanda chega especialmente numa área ligada ao campo da violência sexual, especialmente da exploração sexual. Mas, ao construir essa agenda, e foi uma construção muito complexa e como um desafio importante, porque ela foi construída, como o nome está dizendo, com a participação de áreas muito diferentes do governo brasileiro e com a participação da sociedade civil, com mais de 20 organizações da sociedade civil, inclusive organismos internacionais. Então, essa característica do país, né, de que as construções, elas são muitas vezes dadas com essa participação, isso eleva o grau de complexidade de se ter uma pauta propositiva, uma pauta objetiva e uma pauta executável, né?
Porque a gente sai do campo da utopia para um campo da realização de uma pauta de proteção integral dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A agenda, ela se constituiu em 3 grandes fases. Na fase preparatória, houve uma mobilização e a formação de um comitê nacional, como eu disse, com a participação de ministérios como a Presidência da República, onde nós integramos a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério de Esportes, Ministério do Turismo, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Sentar todos numa mesma mesa e construir o que seria idealizado como essa agenda. A agenda se constitui na formação, em cada uma das cidades-sedes, de um comitê local, de proteção integral. Esse comitê tinha uma função inicial de fazer um diagnóstico da situação de vulnerabilidade da população, e especialmente de crianças e adolescentes, em contraponto com todos os canais e toda a rede de atendimento a essa população. E planejar como suprir possíveis fragilidades na relação entre essas vulnerabilidades e a rede social disponível para atendê-las. Então, nesse momento inicial, grandes articulações, porque o Brasil é um país federativo, em que os estados e municípios têm autonomia, então foi preciso fazer uma mobilização muito grande de articular os vários entes federados, o federal, o estadual e o municipal, e a constituição desses comitês era uma réplica daquele comitê nacional. Ele tinha na sua constituição local a mesma composição. A proposta era sempre planejar como fazia antes, durante e depois dos grandes eventos. Então, antes, foi construída uma agenda que variava desde campanhas sólidas, fortalecimento dos canais de denúncia. No Brasil, nós temos um canal de denúncia chamado Disque Direitos Humanos, Disque 100, onde a população liga para fazer as denúncias e há todo um fluxo de apuração dessas denúncias. Nós construímos um aplicativo que hoje é popularizado no país, que é o aplicativo Proteja Brasil, que é um aplicativo de celular georreferenciado, que diz aonde a pessoa está e qual é a rede de proteção que se encontra naquele entorno, que ela pode se dirigir, ela pode ligar e ela pode também ligar, se ela quiser permanecer anônima na sua denúncia, para esse canal central, que é o Disque Direitos Humanos. Então, também foi estabelecido toda uma matriz de formação dos agentes públicos, em relação aos direitos humanos, porque nesse contexto de grande evento, onde os interesses econômicos e de segurança prevalecem acima das outras discussões, incluir esta pauta é um desafio, foi um desafio, mas essa integração, ela nasceu de uma forma que é importante para ficar como modelo permanente no país de realização do atendimento à proteção integral de criança e adolescente. Durante o evento, nós tínhamos um plantão integrado, com multiprofissionais do sistema de proteção, do sistema de justiça, os juízes, os promotores, os defensores públicos, nesse plantão para fazer um atendimento a todas as situações que chegavam de violação de direitos naquela região. Tínhamos também um espaço temporário de convivência, porque as crianças, elas acompanham os pais e muitas vezes elas ficam completamente desprotegidas nesse grande fluxo de pessoas. Então, havia um espaço para que as crianças ficassem de forma protegida, realizando atividades, num lugar compatível com a sua realidade. E nós tínhamos equipes itinerantes que buscavam e circulavam
atuavam nas grandes concentrações de pessoas para identificar qualquer situação de violação, de forma que pudesse providenciar a proteção naquele momento. Uma lógica que nós imprimimos na agenda é que a violação de direitos humanos ela é múltipla e muitas vezes ela está muito relacionada na sua produção interna de violência. Então, a exploração sexual virou uma das violações. E nós conseguimos pautar outras violações que são invisíveis para a maioria da sociedade e para a maioria dos agentes públicos, que é a situação do trabalho infantil, que é muitíssimo comum, né, nesse tipo de experiência, a situação do uso e do abuso, né, do álcool e outras drogas, que também é pouquíssimo comentado nesse contexto, né, a situação do cometimento de atos infracionais por adolescentes, né, que orientasse os serviços de segurança pública em como realizar um melhor atendimento. Na área da segurança pública, o diálogo de direitos humanos com segurança pública, com segurança de grandes eventos, é um desafio permanente, importante e que nos move para superá-lo. Né? No Brasil, algumas ações que nós empreendemos, nós entendemos que foram fundamentais. Né? A formação dos agentes de segurança pública em direitos humanos, né? Com uma pauta de protocolos de atendimentos, né? Nessas situações. Né? Nós tivemos uma operação nacional realizada pela Polícia Federal com o mesmo nome da agenda para desmontar redes, principalmente redes que trabalham com a pedofilia na internet. Né? A Operação Ágata, que é comandada pelo Ministério da Defesa em toda a fronteira, que não é pequena, a fronteira brasileira, né? É toda articulada para identificar violações, cuidar de violações, e isso acaba sendo incorporada na agenda dessa operação, o que antes não se tinha. Houve uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, impedindo a entrada no país de pessoas que tivessem históricos, né, de uso de pornografia, de exploração sexual, de forma que nós tínhamos informações de que seria uma das ações que estavam previstas para aquela ocasião. Nós publicamos uma lei, né, que passou a considerar como crime hediondo a exploração sexual de crianças e adolescentes ou o favorecimento da exploração sexual, e endurecemos a pena de quem vende bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. De resultado, nós tivemos, nas 12 cidades-sedes, 2.500 pessoas completamente mobilizadas nos atendimentos, nesses plantões integrados, essas equipes volantes, itinerantes, né, que podiam atender a essas situações. No nosso DISC, no atendimento direto por essas equipes, nós tivemos 1.200 casos. 1.200 casos atendidos por essas equipes. E depois a gente pode até, durante o debate, falar um pouco mais do tipo de ocorrência, das principais ocorrências nessa situação. O DISC Direitos Humanos, o DISC Direitos Humanos atende, mais ou menos por ano, 120 mil denúncias de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. No período da Copa das Confederações, porque eu tenho que lembrar que nós fizemos um exercício da construção dessa agenda durante a Copa das Confederações e aplicamos ela na integralidade durante a Copa do Mundo. Na Copa das Confederações foram 9.700 denúncias durante aquele período de violações, e na Copa do Mundo foram 11.000 denúncias no Disque Denúncia. Nas 12 cidades-sedes da Copa, nós tivemos 3.000 denúncias. Agora, nós criamos um marcador
um marcador para que, na hora do atendimento dessas denúncias, fosse feita a pergunta se aquele denunciante fazia alguma relação, né, daquela violação com a Copa do Mundo. E nesse marcador apontou 29 casos em que o denunciante relacionava a questão daquela violência com a Copa do Mundo. Ou seja, 1% das denúncias recebidas pelo Disque Direitos Humanos. Nós entendemos que foi todo o movimento amplamente divulgado que produziu esse resultado. Foram as campanhas, as ações das polícias, a modificação das leis, a presença na rua, nas fanfests, no entorno dos estádios, dessa rede de proteção que inibiu qualquer outro tipo de violação. Né? Nós tivemos, principalmente, como destaque, a situação do trabalho infantil e do consumo de bebidas pelos adolescentes. Então, esse é um aspecto que, na organização de um evento, é preciso ser cuidado desde que ele nasce, desde que ele é pensado para aquele estado sede. Né? E nas condicionantes, é preciso incluir, né, essas pautas como pautas prioritárias. Então, hoje nós temos o desafio de ter uma metodologia pronta, que ela é utilizada hoje amplamente no Brasil, nos grandes eventos que o Brasil produz normalmente, Carnaval, as festas de Ano Novo, a jornada de juventude com a visita do Papa Francisco, que reuniu num evento 3 milhões de pessoas, né? E o Rock em Rio, as festas regionais brasileiras. Então, esse momento já é uma produção publicável, organizada, disponível. E agora, em outubro, nós vamos ter os Jogos Mundiais Indígenas, e é uma concentração importante que o Brasil está realizando, e essa metodologia também será aplicada. E, como balanço, né, nós entendemos que nós deveríamos ter começado antes. Foram muitos os ganhos, muitos os legados, mas é importante destacar um desafio que nós precisamos ter em mente, ter pautado, para que a gente não incida, né, também nesse equívoco, que foi trabalhar obras e empreendimentos. As obras e os empreendimentos para a realização dos grandes eventos precisam de um cuidado especial, porque naquele momento, deslocamento de população, desapropriações, e atinge diretamente aqueles mais vulneráveis. Então, é importante cuidar disso. E a solução que nós encontramos foi a criação de uma agenda só com esse tema. E essa agenda, ela vai produzir, ao final desse ano, um protocolo nacional para a implantação de grandes obras que respeite os direitos humanos de crianças e adolescentes e de toda a população do entorno da sua execução. Então, é uma experiência que nós acumulamos, que nós temos o prazer de poder compartilhar e aperfeiçoar, né, porque foi uma construção e continua sendo, e espero que essa seja uma preocupação de todos aqueles que estão envolvidos nesse tipo de empreendimento, que é a realização de um grande evento. O cuidado com os direitos humanos de todas as pessoas, e especialmente dos mais vulneráveis. Muito obrigada. Darle la palabra a don Marcos Díaz, viceministro de Deportes de la República Dominicana, actual presidente del Consejo Americano del Deporte, representante del Ministerio del Deporte ante UNESCO, donde fue elegido vicepresidente de la Conferencia de Partes para la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte para el Grupo de Latinoamérica y el Caribe. Marcos fue un exitoso atleta profesional en la natación de aguas abiertas.
récord del mundo y exaltado al Salón de la Fama de la Natación Internacional a través del International Marathon Swimming Hall of Fame. Tenemos que tener las aguas puras para que pueda seguir nadando Marcos. Marcos, Gracias. si quiere decirles algo. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer este espacio y tener la oportunidad de comparecer en este panel con tantas distinguidas figuras multisectoriales. Y creo que es un gran paso para empezar a discutir temas tan importantes que por lo general son ignorados en políticas públicas o en el movimiento deportivo. Y creo que la OEA y la ICSS nos presentan la oportunidad, ¿no?, de enlazar esas relaciones en búsqueda de acciones positivas. Yo quiero relacionar lo que estamos hablando básicamente la responsabilidad como gobiernos. Como bien saben, gobiernos signatarios a las Naciones Unidas, tuvimos el MINEP 5, la reunión de ministros de deporte, altos funcionarios de la educación física. MINEP 5 fue celebrada en el 2013 en Berlín y allí pactamos la Declaración de Berlín a través de UNESCO. Y allí se pactaban 3 grandes puntos que creo que van de la mano muy estrechamente a lo que estamos tratando en el día de hoy. Primer punto, orientado a la calidad y la frecuencia de la educación física dentro del sistema escolar, algo quizá muy ignorado por los gobiernos y allí traído con compromiso de aumentar esa calidad, frecuencia y la universalidad de llegar a todos los ciudadanos. El segundo punto va con lo que es la parte de garantizar la integridad del deporte y allí traía el tema de la seguridad, posibles actos de corrupción orientados a la adquisición de sedes, una vez adquiridas las sedes, las condiciones de trabajo laborales para completar esas grandes infraestructuras y la última parte, la que va orientada a la inclusión, ¿no? Las políticas públicas que garanticen el que realmente el deporte es un derecho fundamental y debe de llegar la parte de inclusión muy significativamente a la mujer, la discapacidad, áreas vulnerables, comunidades autóctonas, pueblos indígenas y demás, y áreas de alto riesgo de crimen. Entonces, con esto, la República Dominicana hoy día hace una gran revisión de lo que había sido nuestra historia de implementación de políticas públicas deportivas quizás similar a nuestros países de la región, en la cual, yendo detrás de grandes eventos deportivos, como decía el director de Deporte de Uruguay, nuestro deporte competitivo aumentó grandemente, pero al mismo tiempo aumentó desvinculado el sistema educativo. Y entonces cuando comenzamos a tratar y analizar los impactos sociales de esa inversión en el deporte, nos dábamos cuenta que estábamos apoyando el deporte desvinculado a un derecho fundamental, a la formación. Entonces sabemos que quienes incurrimos en el deporte profesional, sabemos que es una profesión que no podemos ejercer de por vida y que nos vemos en la inminente decisión de retirarnos y nos queda una vida por delante. Y allí la cantidad de casos en nuestro país de exatletas, glorias del deporte, que luego usted abre el periódico y encuentra una triste historia, ¿no?, mendigando por quizá un plato de comida, algún tema de salud o un techo. Y allí entonces entramos en la revisión de todo lo que tenía que ver con lo que se había hecho históricamente. Los Juegos Panamericanos del 2003 tuvimos nuestros elefantes blancos, tuvimos nuestros casos de grandes corrupciones y de, vamos a decir, no garantías de los derechos laborales de quienes a vapor tenían que cumplir con esas exigencias de grandes instalaciones deportivas. Y más importante, la solución de toda esta problemática era revisar el modelo del deporte federado y vincularlo a las aulas. Yo creo que de allí tocamos las puertas de uno de los más grandes modelos o más exitosos modelos del mundo del deporte universitario, los Estados Unidos, para hacer un cambio. Yo creo que no sé si existan muchos países nuestros de la región que tengan una liga del deporte universitario y que nuestros grandes atletas salgan de las aulas. Yo creo que hemos crecido desarrollando el deporte desvinculado totalmente. Y cuando pasa a ser un modo vivendi, el hecho de ir detrás del sueño de ser en Sudamérica futbolista, en Centroamérica, en nuestro caso el béisbol, cuántas cantidades de disertación de las aulas y del desarrollo académico e intelectual, que es lo único que garantiza desarrollo humano. Entonces, en ese aspecto, creo fielmente, y qué bueno escuchar lo de la Agenda 2020, donde ya el Comité Olímpico de ese gran paso, que muy bien lo mostraban en Londres, de instalaciones verdes y con menos
footprint, como dicen, pero al mismo tiempo el compromiso de los gobiernos, ¿no? Que son los que tienen que garantizar el que todo acto, todo evento o toda industria del deporte pueda brindar las garantías de no vulnerar los derechos de los ciudadanos, los actores o todo lo relacionado en cuanto a grandes eventos deportivos o grandes industrias del deporte. Muchas gracias. Luego le haremos alguna pregunta. Sí. Y ahora tenemos aquí para contestarnos alguna pregunta a Fabiana Gorenstein, que trabaja actualmente a cargo de la Oficina de la Protección de Niños en Brasil. Antes tuvo una experiencia profesional muy importante, trabajó con Save the Children en Suecia, con la International Labour Organization, el Ministerio de Turismo de Brasil, y yo le preguntaría a Fabiana de su experiencia en UNICEF y las demás instituciones. ¿Considera que su trabajo debería ayudar a hacer conciencia pública, como lo están haciendo acerca de los problemas de la situación de niños en situación de pobreza crítica, desventajas debido a condiciones de vulnerabilidad, de forma tal que una reforma integral pudiera hacerse en la región y en otras partes para mejorar esas condiciones? Por supuesto. Le quisiera pedir permisión para hablar en portugués. No es una lengua oficial de la OEA, entonces pido permisión para me dirigir a ustedes en portugués o en español, que es la lengua regional. Muito obrigado pela sua pergunta, porque ela me permite efetivamente unir os dois pontos do meu trabalho. Uma ponta do meu trabalho é justamente cuidar da proteção dos direitos de criança e adolescente, cuidar dos aspectos legais que minimizam todas as violações de direito, sejam elas diretamente ligadas à violência, como a exploração sexual, como a violência física, a violência doméstica, ao mesmo tempo em que a gente tem que cuidar das agendas de prevenção. No caso do Brasil, grande parte das agendas de prevenção e de conscientização social passaram pela questão dos mega-eventos. Então, nós tivemos como país uma oportunidade única de juntar temas que, a princípio, aparecem muito distintos, como a proteção da criança e o contexto do turismo e dos esportes. Muitos países temem em ver essa associação sendo feita, porque temem que tratar de uma mesma forma violência, turismo e esporte possa fazer com que os países percam de alguma forma, porque não querem estar associados, não querem ter a sua imagem pública associada a temas de violência. O que nós do Brasil, do Unicef Brasil, em estreita parceria com o governo federal e aqui a secretária Angélica, como uma das líderes desse processo, mas também em parceria com o OICSS, o que nós fazemos foi recombinar esta equação e mostrar que sim, a proteção dos direitos de crianças e adolescentes é efetivamente nossa missão primordial e que no momento em que o país se declara como parte de uma agenda de promoção de direitos, todos os direitos, a sociedade ganha como um todo. A sociedade brasileira, todos aqueles que visitam aquele país naquele determinado tempo e a sociedade global. Então, o que nós fizemos naquele momento foi combinar os temas, são os mesmos temas, com uma outra roupagem, usando justamente os conceitos de aumentar a consciência de direitos, diminuir a tolerância às violações e, ao mesmo tempo, poder lidar com os problemas que são tão frequentes no meu país e em muitos dos nossos países. Então, nós tínhamos uma situação crítica de trabalho infantil, essa foi a maior parte dos casos reportados durante o Mundial. Nós temos uma situação crítica, que não era trabalhada e daqui para frente começa a ser mais trabalhada, do consumo de álcool e de outras substâncias ilícitas por adolescentes, contra a nossa legislação. Tivemos casos de exploração sexual, como era acompanhando as séries históricas de se esperar, mas não na medida em que havia uma certa expectativa da imprensa internacional e nacional. E tivemos, eventualmente, algumas denúncias de tráfico, também num determinado patamar. Mas o que a experiência mostra é que, sim, é preciso enfrentar esses temas de forma transparente,
É preciso congregar os esforços, tanto da área da segurança como das áreas sociais, e que o esporte tem um grande papel e pode ser um grande catalisador e pode ser a grande agenda positiva aonde a proteção da infância, a proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes e as áreas turísticas se encontram. Muchísimas gracias. Marcos, una pregunta. ¿Cree usted que el cumplimiento en la vigencia de derechos humanos debe ser considerado al momento de las licitaciones en todas las áreas de las grandes competencias deportivas? Totalmente, sin duda alguna. Y bueno, y repito, qué bueno que el Comité Olímpico Internacional ha tomado esto de punto de agenda, puesto que es quien dispone, ¿no? No somos los gobiernos que decidimos. Lo que es importante resaltar es que el deporte está vinculado a tantas cosas positivas, pero no es más que un reflejo de la sociedad y trae consigo también ¿no? las cosas negativas del ser humano, ¿no? La trampa, la corrupción, el dopaje y todo esto. Entonces creo que enfocarse, gobiernos, movimiento deportivo, en garantizar que esos procesos de licitación para grandes eventos federados, olímpicos, panamericanos, centroamericanos, creo que es clave y vital para nosotros garantizar derechos humanos. Muchísimas gracias. Angélica, una última pregunta a usted. ¿Qué considera usted las líneas de prácticas de excelencia que puede aportar su experiencia a los demás países de la região? A capacidade, acredito eu, que é a capacidade de mobilizar, né, objetivamente as diferentes forças e que nós internamente chamamos de intersetoriais, interinstitucionais e, no caso do Brasil, interfederativas. Né? A capacidade de mobilizar e dialogar, né, com todas essas instâncias e a facilidade, ou não, de romper algumas barreiras de diálogo com os organizadores, né, dos grandes eventos. E, especificamente, nós queremos aqui deixar registrado a disponibilidade, a facilidade do diálogo com o Comitê Olímpico, né, que tem uma abertura para se tratar dessas questões e, como disse a Fabiana, não temer trazer essa questão à tona. Quando a gente trata, por exemplo, da questão da segurança pública, a gente dialogava com os organismos de segurança pública no Brasil, né, o que é fazer um evento seguro? O que é fazer um evento sustentável? É incluir nesse evento a pauta de direitos humanos também, né, de todas as pessoas. Então, trazer com coragem, né? Eu acho que a Fabiana nos provoca um pouco, no sentido de que muitas vezes, por temer associar, né, o nome ou a situação do nosso país com aquelas violências, a gente as esconde e não traz à tona para o debate de como governo, sociedade e todas as forças naquele momento podem fazer superar aquelas possíveis violações. Então, eu acredito que essa coragem de trazer os temas à tona, o ânimo e a mobilização de todas as forças possíveis, né, e uma abertura muito grande e muito profícua do diálogo com todos os organizadores desses eventos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los panelistas la participación tan efectiva que han tenido y al mismo tiempo remarcar que es muy importante que uno de los organizadores de esta conferencia, el señor Mohamed Hamza, sea también miembro del Board of Trustees de UNICRI y que haya al mismo tiempo celebrado en Doha, Qatar, en el 13º Congreso, una cooperación estrecha con la Oficina de Naciones Unidas en Viena. De modo que yo debería decir que cuando me indicaron que debía trabajar en este panel de derechos humanos, pensé que iba a ser como un tango y resultó que es un son del Caribe, es decir, que hay
grandes dificultades y que al mismo tiempo una gran luz de esperanza. Un escritor argentino, Borges, siempre decía, el tango es un pensamiento triste que se baila, pero lo hemos exorcizado hoy y estamos en la alegría de la esperanza de los cumplimientos de derechos humanos vitalmente a través del deporte en esta conferencia. Muchas gracias a todos.